Fala aí, pessoal, tudo certo? Então, estamos aqui mais uma vez com o nosso bate-papo com o especialista. Hoje, mais uma vez aí, tratando sobre assuntos relevantes, né, dentro da área da educação física, e a gente já trouxe aqui profissionais de outras áreas da saúde também. Hoje eu estou com o meu parceiro Giscar. Giscar é profissional de educação física. Giscar, só para vocês saberem, foi meu veterano na faculdade. Então, para mim, é um prazer assim, estar falando com ele agora. E eu vou deixar ele se apresentar aí. Antes da gente iniciar, né, Giscar, muito obrigado aí pelo seu tempo e por bater esse bate-papo aí. Muito obrigado, João Paulo, pelo convite, muito obrigado pela apresentação. Eu sou extremamente honrado com o convite, porque, como você disse, a gente se conhece desde a época da universidade. Eu fui seu veterano na universidade, a gente teve um bom convívio durante essa época. E se hoje eu estou nesse mundo da ciência, você tem uma participação importante nisso também, porque quando a gente foi para São Paulo, a gente não combinou, mas ambos fomos parar no mesmo departamento, no mesmo lugar do professor Emerson Franchini. Foi uma época que foi muito boa para a gente. E apesar de a gente não fazer mestrado com ele, a gente participou uma parte do período com o grupo dele, ajudou nos estudos, foi muito enriquecedor. E depois, para migrar para a Unifesp, você deu uma participação direta nisso, e até durante o curso da Unifesp, a gente trabalhou junto. Foi uma muito grande para eu poder trabalhar com você. Aprendi muito com você nesse período. Então, se hoje eu estou onde eu estou num lugar bem bacana, pelo menos eu acho. Não, a gente vai falar disso, com certeza, pô. Lógico que tá. Você tá maluco? Mas, Giscar, se apresenta aí pro pessoal para saber a sua formação, o que você fez, o que você está fazendo. Então, vamos lá. Então, meu nome é Giscar, eu fiz Educação Física na Universidade Federal de São Paulo, depois me mudei na Universidade Federal de Uberlândia, depois eu me mudei para São Paulo, onde eu fiz o curso de especialização em exercício físico, aspectos psicobiológicos, na Universidade Federal de São Paulo, e sim. Depois fui fazer um mestrado no Departamento de Biologia Molecular, um mestrado com Genética e Esporte. E quando eu finalizei o meu mestrado, eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado pela Universidade de Roma, Fora Itálico. Então, estou fazendo atualmente meu doutorado pela Universidade de Roma. Finalizo agora em outubro. E na Universidade de Roma, a gente tem uma colaboração com a Universidade de Brighton, no Reino Unido. Então, hoje eu estou na Inglaterra, fazendo parte do projeto aqui. A gente tem colaborações com a Universidade, por exemplo, de Melbourne, na Austrália. Então, já aconteceu de eu ir para lá também. Então, a gente tem algumas colaborações. Mas hoje, minha posição é de doutorado. Não, muito legal, cara. E aí, bom, a gente já explicou, né, a dinâmica aí para o pessoal, para quem está acompanhando entende aí que são 5 perguntas para cada um e as pessoas às vezes, né, me perguntam se realmente as perguntas não são combinadas e não são mesmo, essa é a graça, né, enfim... Não são, de forma alguma. A gente só combina... Eu até fiquei pensando se são temas livres, assim, perguntas de temas livres. Será que eu posso perguntar da situação do Corinthians no Campeonato Paulista desse ano? Assim, vamos tentar, na atual circunstância e você torcendo pro Flamengo, acho bom a gente ficar na área acadêmica, porque se for falar de futebol, eu tô enrolado. No último ano aí e agora esse ano também, só deu vocês e o Corinthians nada, mas enfim, a gente vai ficar mais na área acadêmica mesmo, e eu vou começar fazendo uma minha pergunta então, Giscar. Não tem como, já vou até te adiantar que as minhas 5 perguntas vão estar envolvidas dentro da sua expertise que você começou a ter durante o mestrado e agora no doutorado, que é a integração entre genética e exercício, genética e esporte. E a minha primeira pergunta é essa: como você, depois de ter se envolvido, né, nessa área, como você enxerga essa integração? Qual que é o estado da arte com relação a isso, né, para o pessoal que ainda está iniciando aí, vamos dizer, né, esse entendimento, né, de qual que seria a relação de genética e esporte. Queria que você desse um panorama geral aí de como você
ver isso, né? Como que isso vai ser desenvolvido aí nos próximos anos, ou melhor ainda, como está sendo desenvolvido, enfim. Bom, bom, essa pergunta é uma pergunta bem boa e é uma pergunta bem pertinente, muita gente pergunta disso. Eu vou começar, para responder essa pergunta, vou começar um pouquinho do meu ponto de vista, como eu ingressei, né? Tá? Hoje os métodos de treinamento físico vêm se aprimorando cada vez mais e a gente sabe que um dos princípios do treinamento físico a gente considera a individualidade biológica. A gente precisa entender como aquele atleta é. Quando a gente vai para essa parte de genética, entender os componentes genéticos que determinam a resposta ao exercício físico, a gente sabe que podem determinar. Na verdade, a gente sabe que a genética tem um fator importante em cima disso. Com certeza. Na verdade, se soube, porque desde o passado a gente sabe que os atletas são tidos como algo muito super-humanos, mas só que são pessoas acima da média. Todo mundo sabe que para você chegar em nível de elite, desde antigamente, da época dos gladiadores, é como se você fosse meio que predestinada. Você tem que ter uma predisposição. Os estudos relacionados à genética e esporte aumentaram muito nos últimos anos. Então, se a gente pensar que o projeto Genoma, ele começou por volta de 1990 e ele foi finalizado, a primeira publicação com 95% do nosso genoma completamente finalizado foi no ano 2001. E em 2003 a gente teve quase que 100% do nosso genoma decodificado, digamos assim. E para a gente finalizar o primeiro genoma, a gente gastou em torno de 6,3 bilhões de dólares. Em 2016, a gente teve, a partir desse ponto, de 2003, a gente teve uma melhora na tecnologia, então avanços sem precedentes na evolução de tecnologias. Em 2016, teve uma empresa que ofereceu o serviço de sequenciamento genético para o público nos Estados Unidos por menos de $1.000. Então, em 13 anos, a gente tem uma queda de 3,3 bilhões para menos de $1.000. E agora, recentemente, uma empresa que é a BGI, que é uma empresa chinesa, eles vêm prometendo fazer a menos de $100. Então, você teria que fazer mais de 70 análises, amostras ao mesmo tempo, o equipamento diz que ele faz lavagens utilizando menos reagentes, mas só que poderia ser ainda menor ainda. Então, o preço continua caindo exponencialmente. Então, a quantidade de informação está muito mais disponível agora. E eu acho que isso vai ser uma tendência para os próximos anos. E você pergunta, qual é o estado da arte no momento? Muita controvérsia. Por quê? Porque a gente tem vários genes que interferem na performance esportiva, digamos assim. Então, a gente tem várias relações de genótipo e fenótipo. E para a gente ter a relação do gene, quando você olha para a parte de DNA, até você chegar na alta performance, a gente tem várias coisas que rodeiam isso. Então, tem a questão do atleta engajar no esporte. Então, tem muita questão do esforço do atleta, tem a questão de nutrição, tem uma questão étnica envolvida. Então, tem vários fatores para a gente chegar entre o gene e a performance. A gente tem um vasto repertório, mas a gente tem genes que descrevem que são associados com performance esportiva. Então, qual que é o estado da arte no momento? Entender melhor quais genes que possam estar relacionados com alguma parte esportiva, em alguns genótipos, digamos, um pouco mais fáceis, e já está bem descrito alguns genes que estão relacionados, por exemplo, com resistência, com força, com potência muscular. O gene clássico é o gene da alfa-quitina 3. A alfa-quitina 3 é uma proteína, ela é produzida apenas nos músculos de fibra tipo 2, então são fibras de contração rápida. E algumas pessoas, em torno de 18% da população mundial não produz. A gente tem uma mutação nesse gene e não produz essa proteína. A função dessa proteína é substituir a alfa-quitina 2, que tem uma função bem semelhante, mas as pessoas que têm esse gene da alfa-quitina 3, elas têm uma vantagem em esportes de força. Então, tem um estudo clássico do grupo da professora Catherine North, da Austrália, que mostrou que alguns finalistas olímpicos em provas de 100, 200 metros, em provas de performance, todos expressavam a proteína alfa-quitina 3 e ninguém que não expressava estava naquele grupo. E quando você olhava os maratonistas, você já vinha um pouco mais pessoas que não expressam a proteína entre os atletas de elite. Então a gente sabe que tem uns
genes. Muitos estudos têm sido feitos na relação como isso responde ao tratamento, como isso responde na questão de desenvolvimento, na recuperação muscular pós-treinamento. Só que tudo isso está sendo muito gerado ainda, muito discutido ainda, mas a gente já tem alguns genes que dão uma ideia para a gente, e alguns grupos no mundo começam a fazer isso, de tentar aplicar isso, levar isso em consideração. Muito legal. Depois eu vou fazer outras perguntas que a gente vai continuar dentro dessa temática com certeza, mas a minha primeira pergunta para dar uma introdução aí para a galera que está assistindo o vídeo já foi feita. Agora é você. Bora lá. Vou continuar na parte em relação a essa questão de atleta, uma parte que me interessa muito, eu trabalho com essa questão de trabalhar com atleta de elite, e eu te acompanho aí, eu sei que você faz um trabalho de preparação física do atleta Zé Colmeia, do UFC, e para mim isso seria uma novidade se algum atleta batesse na minha porta em relação a MMA, porque é um esporte misto. E aí eu queria saber para você, a gente comentou aí na nossa transmissão, a gente ficou um bom tempo trabalhando lá no Emerson, e a gente sempre falava muito de judô, de esportes que são, digamos, um pouco mais cíclicos, né? Então, no caso do judô, começa a luta, tem a pegada, alguém entra no golpe, outro vai pro chão, paralisa e retorna de pé, então é algo mais simples. No caso do MMA, é completamente diferente. Então, dependendo do seu oponente, pode ser um striker, pode ser um wrestler, e tem muitas variações em relação a isso. Uhum. E até o próprio você treina já tem uma bagagem ali, às vezes ele é mais especialista em pouco outro. Eu queria saber de você qual que seria a principal diferença você treinar, por exemplo, um atleta de judô e um atleta de MMA, algo nisso. Uhum. Bom, só para contextualizar, né, essa questão do Rodrigo, né, o Rodrigo Nascimento, conhecido aí como Zé Colmeia, ele, quando ele está no Brasil, né, que atualmente ele está treinando numa das, na minha opinião, né, melhores academias do mundo aí, que é a American Top Team, lá em Coconut Creek, na Flórida. Então, quando ele está no Brasil, eu que faço a preparação física dele, ou pelo menos eu que fiz, né, a preparação física dele até então. Agora, quando ele está na American Top Team, o professor Everton, né, VV, que faz a preparação física dele, um profissional também aí no qual eu já me espelhava há anos atrás. Então é tudo muito louco, né, cara? Isso, às vezes você começa a trabalhar com uma pessoa e essa pessoa trabalha com outra pessoa que sempre foi ali uma referência para você. Então ele, como Stephanie Dias, outros preparadores físicos que foram pioneiros, né, lá no início dos anos 2000 em fazer a preparação física de atletas de MMA. Com relação à sua pergunta, Giscar, basicamente, assim, o que eu tenho, né, eu nunca tive a experiência de trabalhar na preparação física de atleta de alto rendimento, né, com relação, por exemplo, ao judô ou até mesmo outras modalidades de combate, né, como o jiu-jitsu, enfim, mais especificamente que eu falo no alto rendimento. E aí essa oportunidade com o Rodrigo, né, com o Zé Colmeia, apareceu, e basicamente o que eu fiz, né, que foi bastante leitura sobre estudos, né, relacionando a questão da relação esforço-pausa do MMA, que ela é bem específica, né? A gente aí tem uma relação esforço-pausa de, às vezes, de 1:3 ou até 1:6, tem até essa relação, alguns estudos trazem, né? E aí o que a gente tenta fazer é basicamente isso que você falou. Por exemplo, com o Rodrigo, o que a gente, na verdade, né, tenta fazer, pelo menos que eu realizo quando ele está aqui no Brasil, é fazer o treinamento totalmente voltado em cima de uma parte técnica e tática. Ou seja, né, tudo vai depender de quem ele vai enfrentar. Como você disse, né, se ele vai enfrentar um wrestler, se ele vai enfrentar um striker. No entanto, ao mesmo tempo, também eu não posso desconsiderar as características ou o lastro que ele tem, né, da arte marcial e de onde ele prefere, vamos dizer assim, desempenhar. Não que um lutador de MMA ele tem que ser o mais completo possível, né? Mas no caso do Rodrigo, que foi aonde eu conheci ele, ele tem o solo, né, a luta de chão muito boa. Então a gente sempre tenta fazer esse trabalho considerando esses fatores, considerando então
a parte técnica, a parte tática, isso vai muito depender de quem ele vai enfrentar. E estou trabalhando, né, a questão toda a parte de demanda energética também, né, não desconsiderando a categoria dele, que é algo que, né, ele como um peso pesado, eu tento, né, programar e prescrever o treino, também levando característica essa questão, né, de ele estar numa categoria onde ele precisa ter força, precisa ter potência, não que nas outras categorias os outros atletas não precisem, né, mas a luta do peso pesado ele tem muito uma característica que é aquela, né, que a gente costuma brincar, a gente que é da luta, costuma brincar, né, às vezes, quando entrar um golpe, às vezes esse golpe vai ser o que vai nocautear, enfim, porque os caras têm um poder, né, de nocaute, a relação peso-potência muito grande, né, então, basicamente, a diferença que eu posso te falar é essa, né, como já tem mais estudos, né? Hoje em dia, obviamente que eles não são equilibrados no número, né? Mas já tem estudos mais estabelecidos com relação à preparação física, né? De atletas de lutas, né? De curta, de média, de longa distância, né? Vamos dizer assim. No entanto, quando você pega o MMA, que mistura, como o próprio nome diz, né? Você tem que levar em consideração muito esses outros fatores também, questões de regra, que a gente está falando no caso do UFC, né? Que é a principal e a maior entidade, mas existem outras competições que podem ter algumas características, né? Que devem ser analisadas. Enfim, tudo isso entra no treinamento para a gente tomar a decisão do que fazer e do que não fazer. Mas se eu fosse colocar para você uma diferença, a diferença seria essa, que você tem que levar em consideração muito a questão técnica e tática, principalmente de contra quem você vai lutar. Algo que você também, que tem uma pergunta aqui que eu já vou até emendar, né, na próxima, que quando a gente está lidando com alto rendimento, basicamente você já tem ali os atletas que você sabe que vão estar ali no jogo, vamos dizer assim, né, que podem se enfrentar, tal, né? Então isso facilita no ponto de vista de que você, né, hoje em dia você tem acesso a vídeos, enfim, para ver qual é o estilo de luta do cara, qual é a melhor, né, o melhor aspecto ali que ele desenvolve, se é em pé, se é no chão, enfim, mas a principal diferença seria essa, levar em consideração, e pelo menos enquanto a gente estava trabalhando, né, e das lutas, que foi a luta que ele assinou o contrato, né, pro UFC, que foi do Contender, que até lá, né, basicamente a preparação física foi feita aqui no Brasil, a gente levou muito em consideração a questão tática, né, que era de desenvolver as habilidades, né, na verdade reforçar as habilidades que ele tinha no solo, porque a gente sabia que quando a luta fosse pro chão ele iria ter um êxito maior, e foi o que aconteceu. Ele finalizou no Katagatame a luta no primeiro round e hoje está lá no UFC. E aí, Giscard, dentro dessa ideia, né, eu devolvo a pergunta para você com relação à sua atuação com o judoca paralímpico, né, o Tenório. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão, né, de, apesar de você ser judoca, faixa preta de judô e sempre estar envolvido, né, com o judô, eu queria também te perguntar qual foi o seu principal desafio, na verdade, que eu entendo sendo um desafio duplo. Primeiro, o desafio de estar lidando com um atleta de alto rendimento, né, na questão da preparação física dele, e num segundo momento as adaptações, porque para quem está assistindo o vídeo não sabe, o Tenório é um judoca, né, paralímpico, deficiente visual, e é uma lenda do esporte aí, e o Giscard teve a oportunidade de trabalhar com ele na última Olimpíada. Foi isso no último ciclo? Você chegou a trabalhar com ele no último ciclo, né? Para 2016.
Aí eu queria que você contasse aí, então, esses desafios, né? Qual foi a questão do desafio de lidar com o atleta de alto rendimento, que até onde eu sei foi o seu máximo, vamos dizer assim, né? De lidar com o atleta nessa condição, ainda mais sendo tenore. E o que você teve que, assim, conhecer melhor e se adaptar, o que você aprendeu na prática pelo fato dele ser um atleta paralímpico? Bom, essa questão que você definiu como desafiador realmente foi algo bem desafiador e foi muito enriquecedor como profissional também. Igual você comentou no começo da sua resposta, do tipo, pessoas que você sempre admirou e de repente você está ali tendo contato, podendo estar fazendo as coisas. Eu, como treinei judô a vida inteira, o Tenor como você disse, é uma lenda dentro do judô. Ele participou, até aquele momento, tinham sido 5 Olimpíadas e 5 medalhas, né? 6 Olimpíadas e 6 medalhas. Não, ele completou a 6, falei, tinha completado 5 Olimpíadas e 5 medalhas. Teve 4 ouros e teve um bronze. E quando ele veio quando surgiu essa oportunidade, o Tenor, naquele momento, estava com 44 anos de idade, então não é nenhum garoto, e talvez ser aquele último ciclo olímpico dele. Eu já sentia que o rendimento dele já não estava igual anteriormente, como é de se esperar, e ele queria finalizar digamos, a vida de atleta dele com uma medalha no Rio, e ele resolveu buscar outras formas de treinamento. Ele achou que o treinamento estava um pouco mais repetitivo dentro da seleção, ele quis buscar algo novo, de repente a oportunidade surgiu. Eu lembro quando surgiu a oportunidade para mim, o convite, eu pensei, olha, eu conheço um monte de gente que sabe mais do que eu sobre isso, né? Eu pensei, olha, eu conheço o Emerson, a professora Úrsula, que o pessoal a gente acompanha lá na USP, e aí a gente ia conversando comigo, mas eu gostaria muito, mas eu vou conhecer outras pessoas, e aí o que ele perguntou para mim, você quer mesmo? Porque você foi bem indicado, se você quiser, você tem a chance. Eu disse, não, eu quero, lógico que eu quero, e eu abracei isso. Então, de fato, foi o meu primeiro atleta de alto rendimento, e com certeza o meu ápice, digamos assim, na carreira de treinador, porque era um ídolo que eu tinha sempre, e aí você tem a oportunidade de trabalhar com ele. O primeiro desafio meu foi quebrar essa questão do ídolo do seu aluno. Então eu tenho que me colocar assim, eu tenho que ser crítico em relação a ele e eu tenho que deixar esse idolatria de lado, porque ele tinha que ter deixado para trás e começar algo novo. Eu lembro da primeira competição que eu vi dele, quando acabou a luta, ele fez questão de vir conversar comigo, e eu lembro que eu dei um rala nele, mas eu dei um rala nele, tipo, algo que eu nunca esperei, porque eu achava que ele poderia ter se desempenhado melhor. E eu acho que foi ele que ganhou confiança em mim, porque eu não sei se todo mundo ao redor dele vê ele como lenda, e ninguém dava esse puxão de orelha, e eu dei um puxão de orelha nele. Por aquilo eu vi que ele sempre pedia minha opinião, eu falava, ele sempre levava muito a sério, nunca discordou de mim, assim, com coisas que eu falei. Então, a primeira coisa foi deixar esse idolatria de lado. Eu fui entender a vida de um atleta de elite, porque o que eu fiz no começo foi fazer tudo que a gente aprende na universidade, então fazer um macrociclo, mesociclo, microciclo, vamos pensar em tudo, como vamos fazer, em datas e tudo mais, e de repente, não, mas eu tenho um evento que eu tenho que fazer, porque essa é uma fontinha, assim, é uma fontinha importante, porque o de atleta não é fácil, então qualquer outra fontinha assim, que você precisa. Então, às vezes ele tem que viajar, às vezes tem uma competição que não estava no calendário, que é incluída no calendário, ou então tem uma competição que todo mundo espera aí, e aí chega na hora não vai. Então, outra coisa que eu aprendi é se adaptar ao treinamento de acordo com o dia a dia. Então, você tem que ter uma ideia geral do que fazer, mas só que você tem que estar em atletas de alto rendimento, sempre ter essa possibilidade de mudar. E hoje a gente está falando aqui disso, e a gente tem essa questão das Olimpíadas, talvez ser adiadas ou não por questão de coronavírus. Várias competições foram canceladas, e aí todo mundo agora que está preparado para a Olimpíada tem que gerenciar isso. E aí isso é algo que acontece rotineiramente, nós estamos falando de fora. Outra questão que eu tive que levar em consideração é a questão de ela é um deficiente visual, e aí eu não acompanhava ele todos os treinos, eu prescrevi o treino, algumas vezes eu tinha a condição de acompanhar, outras vezes não. Então, tem alguns exercícios que você não pode passar. E aí, por exemplo, remada curvada,
um exercício complicado, porque para quem faz a remada curvada, você se vê no espelho para corrigir postura, a pessoa que é cega ela não tem noção. E às vezes, para você saber se você está mexendo na remada curvada ou não, se você conseguir estabilizar o tronco ou não, muitas vezes a gente usa a parte visual. E eles não têm isso. Então, é sempre um exercício, e ainda bem que isso aconteceu logo no começo, que eu comecei a relatar de dor na lombar, porque ele era muito forte, conseguia levantar muito peso, algo absurdo. Sempre que ele fazia remada em aparelho, ele sempre zerou todos os aparelhos, algo absurdamente assim, de forte. E você vai fazer livre, você vai ter uma sobrecarga. Então, a questão de definir exercícios que você pode ou não fazer com o atleta. Outra coisa são limitações que, em geral, vários atletas cegos têm. Porque os atletas, uma coisa que eles têm no atleta cego, se você abaixar a cabeça pode parecer besta, mas só que você diminui um pouquinho o seu centro de gravidade. E isso dá uma sensação um pouquinho melhor de equilíbrio para eles. Então, se você acompanhar atletas cegos, se você vai numa competição, você vai ver vários deles, principalmente quando eles estão sendo conduzidos, que eles pegam no braço, dão uma abaixadinha. Então, abaixa o braço, a cabeça, ombros para dentro, e o Tenório até chegou a ter alguns problemas por essa, digamos, essa protração do ombro. Então você tem que considerar isso também. Você tem que, é outra coisa que você tem que incluir no treinamento físico para poder estar ajudando e não sobrecarregar a questão do Tenório, aí começou a relatar dores no deltoide anterior, e era justamente por conta dessa compressão que ele estava tendo. Então, são vários aspectos que a postura do cara no dia a dia é algo que às vezes a gente não observa, e isso a gente tem que considerar. E aí, no caso de Scar, só para eu não perder aqui a ideia, né? O que você falou, por exemplo, da remada curvada, todo o feedback que você tinha que dar para ele, né? E para quem está assistindo, né? O profissional de educação física que está lidando com um aluno, um atleta cego, é todo tátil, né? Você tinha que a todo momento estar tocando nele e dando informação verbal também, né? Para que ele corrigisse a postura durante a execução do movimento. Então, eu achei interessante você falar isso, mas seria só para confirmar com você. Então, aí era tudo tátil, né? Você tinha que tocar na região lombar dele, nas escápulas, pedindo para ele fazer a postura correta durante a execução do movimento. Exatamente. Então, por exemplo, quando eu estava acompanhando o treinamento, uma coisa bem simples e que faz uma diferença, e eles relataram para mim, que uma vez eu estava acompanhando o treinamento de seleção, eu já fazia isso com o eu fiz isso com os outros, e nossa, que diferença. Você bota a mão nas costas dele, você coloca ele na posição que você quer que ele fique, você coloca a mão nas costas dele e fala, suas costas não podem mexer daqui. Suas costas podem ter na minha mão. Então, eles fazem o exercício e eles têm uma referência, porque a nossa referência visual, eles passam a ser tátil. Sim. Outra coisa, quando eles fizessem esses exercícios de aduzir as escápulas, eu mexia nele, eu manipulava, olha, esse movimento que eu quero, isso aqui que você tem que fazer. Ó, minha mão está no meio das suas escápulas, tenta esmagar minha mão com as suas escápulas. Então, pode. Porém, aqueles treinos que eu não estava junto com ele, era só treinar aparelhos, ou então fazer lateral com o apoio no banco, porque aí eu sei que ele vai ter o apoio no banco. Então, são detalhes que a gente tem que ter. Igual, por exemplo, eu não tinha confiança de passar para ele fazer uma puxada no cabo sem eu estar junto. Porque você tem um movimento de rotação e uma volta, ele não tem ideia de quanto que o cabo está indo. Da amplitude, né? Você pode bater e pode voltar. Isso pode parecer desse, mas isso gera um constrangimento. Lógico. Ele está batendo e ele sabe que isso pode estar incomodando. E você falar na questão, eu não tenho a noção do quanto que ele gira o quadril. A amplitude, né, do movimento. Ele está girando menos, ele não sabe se o movimento está sincronizado, ele não sabe se o braço está vindo junto com o tronco, porque ele não tem essa referência visual. Então, quando eu estava junto, eu conseguia. Ou então, algumas vezes, quando ele fazia treino de elástico, ele gravava e pedia para alguém gravar para mim, me mandava e falava, não, tá errado, corrige assim. Então, essas adaptações, elas tinham que ser feitas e você foi adaptando isso e descobrindo durante o treino, né? Enfim. Durante o treino, como você vai fazendo, mas o que eu fazia, então, como não era sempre que eu conseguia estar fazendo esse tipo de intervenção, você não vai para exercício básico. Você vai para exercícios, por exemplo, você tem a segurança de fazer um supino, e é até interessante a questão do Tenório, quando você começa a ver que você começa a conversar com o atleta, tudo,
a gente sabe que no judô, o movimento até pela estilo de luta dele, para ele seria muito mais importante fazer uma puxada. Então, sempre que eu dava um carinho mais na puxada. E ele sempre falava para mim, quando ele estava ficando mais forte, ele falava assim, eu estou levantando mais peso no supino. Levantando mais peso no supino. Então, eu entendi que para ele entender que eu estava forte, ele tinha que levantar muito peso no supino. E aí eu lembro que, na véspera da Olimpíada, 2 dias antes da luta dele, eu passei um treino de levantar a carga máxima. E aí o pessoal da seleção não estava lá na concentração, me ligou. É isso mesmo, o treino? Não, é isso mesmo. Mas entra a questão, no laboratório onde fazia o mestrado, eu fiz a genotipagem dele, né, então tinha essa hostilidade. Eu sabia que ele tem uma predisposição para a força. Ele expressa a TM3, eu não sei se eu poderia estar falando isso. Ele me autoriza a estar falando, mas ele expressa esse TM3 e eu sei que ele ia ter uma recuperação boa, eu sei que ele responde bem exercícios excêntricos, então eu coloquei isso justamente porque eu sabia que ele estava forte, ele aumentou a carga e voltou mais forte. Isso foi uma questão de psicológico também. Lógico. O aspecto comportamental também, psicológico. Dá um extra. Lógico. Então, isso 2 dias antes da luta, fazer um treino apenas desse não vai mudar. Eu sei que em 2 dias ele vai recuperar do treino com certeza, mas só vai dar um estímulo. A mais aí. Um estímulo para ele. E você falou, o componente psicológico, nesse caso, é fundamental, né? Dentro de um período aí que estava faltando 2 dias para a luta dele, enfim, né? Mas muito legal mesmo. Mas basicamente, então, é isso, né? Foi a questão. O primeiro desafio foi essa questão, então, que você me falou, né? De quebrar essa relação ídolo e fã, né? Que é complicado. E também depois essas adaptações relativas à deficiência dele, que no caso era a visual, né? Que na verdade, para quem está assistindo, né? Não é questão de dificuldade, né? Na verdade, você coloca aí adaptações para estimular sempre a potencialidade e, assim, de um atleta. Então isso tem que ser muito bem delineado e organizado, né? Mas muito legal. Agora é você que faz aí. É verdade, eu fiz essa agora do tenor e agora é você. Sim. Vamos continuar na parte então, de treinamento, até a questão de prescrever treinamento, mas como a gente falou de atleta de elite, eu vou trazer um pouco para uma realidade que talvez seja um pouco mais abrangente para o público, que é trabalhar com pessoas, digamos, normais, né? Vamos pensar a população em geral. Uma das dificuldades que a gente tem é justamente extrair do nosso aluno o máximo que ele pode. Então, quando você conversa com um atleta, você sempre tem que ter cuidado de dosar para não sobrecarregar o exercício que você fala para o atleta que ele tem que fazer, ele vai fazer porque ele quer melhorar. Agora, às vezes, com nossos alunos não é sempre assim. E aí eu me lembro bem que no trabalho de mestrado, se você aplicou o Bragg Code, se não me engano, que a gente vê diferentes tipos de motivação. Então, motivação intrínseca, regulação introgenada, outras coisas. Eu queria saber como que a gente pode utilizar isso na questão do meu aluno, que é a população em geral. Como que eu vou isso, vamos dizer assim, para fidelizar alunos, assim, como que você vê? Bom, dentro dessa perspectiva, Giscar, você me ajudou e ajudou bastante aí, né? Foi um dos colaboradores do meu trabalho de mestrado, né? Que foi justamente ver fatores psicobiológicos associados à motivação, adesão, aderência ao exercício físico. E eu até, ultimamente, né, tenho voltado a dedicar mais a esse trabalho por entender que assim, o profissional de educação física, às vezes, ele superestima a questão do protocolo e desconsidera alguns fatores comportamentais que são importantes, né? Então, eu até tenho me dedicado, a gente bolou aí mais recentemente um curso online, onde eu tentei abordar essa questão, né? E uma das coisas que a gente viu é que um screening, né? Ou seja, pegar essas informações com relação ao tipo de motivação, né? E ao nível comportamental que esse aluno ou aluna se encontra,
é tão importante quanto a tomada de decisão para um protocolo, se você vai, né, fazer o protocolo A, B ou C para atender a demanda e o objetivo desse aluno. Então, basicamente, o que eu entendo? Né? Eu entendo que o profissional de educação física, a partir do momento que ele domina esse conhecimento, ele tem uma maior chance de, vamos dizer assim, acertar na veia com relação ao exercício físico, né, e associar essa informação comportamental ao protocolo. Então, por exemplo, nesse curso, né, a gente bolou um fluxograma, né, de acordo com as respostas que o aluno dá durante a anamnese, né, você só inclui essas perguntas que foram, né, baseadas em questionários já validados, em estudos científicos, justamente para eu entender qual é o tipo de motivação que esse cara se encontra, pensando que isso é um contínuo, né? A pessoa não necessariamente ela vai ter uma motivação intrínseca ou os vários tipos de motivação extrínseca, como você citou aí, né? Introjetada, regulação externa e outras. Ela pode se encontrar dependendo do nível que ela se encontra na vida, né, pensando do ponto de vista relacionado à idade, relacionado a outros fatores aí demográficos, né, a gente até levou aquele artigo para o Congresso Europeu, né, que foi em 2013, onde a gente mostrou a questão, e tem outros estudos mostrando isso também, com relação a diferentes, né, motivações quando a gente fala de homem e de mulher, né, então quanto mais informações eu puder reunir dentro dessa perspectiva, mais eu consigo associar ao tipo de exercício que essa pessoa vai desenvolver, né? Vai optar por fazer. E aí a gente começa a pensar um pouco diferente do que a gente encontra aí dos profissionais do mercado, que é aquilo, né? Eu não posso prescrever um exercício baseado somente no protocolo. Óbvio que o protocolo é muito importante, só que se eu desenvolver o melhor protocolo de todos, baseado nos estudos mais recentes que seja, no final ele só vai ser efetivo se o aluno fizer o protocolo. Se ele não fizer por N motivos, porque ele não gosta ou porque ele não se adaptou, eu, como profissional de educação física, eu tenho que ter a percepção, né, de outros tipos de protocolo para que vão atingir a mesma demanda, né, ou que vão atingir o mesmo objetivo que ele tem. Então, basicamente, o que a gente bolou nesse curso foi isso, né? Mostrar para o profissional de educação física, então, que saber tudo relacionado ao protocolo, né, os tipos de protocolo para diferentes tipos de demandas e até as populações que são envolvidas, né, se é um idoso, se é uma criança, um adolescente, um adulto saudável, dentro das populações especiais, a gente vai ter, né, pessoas com diabetes, hipertensão, enfim. Isso é importante relacionado ao protocolo, só que eu também tenho que ter esse aspecto comportamental associado. O que a gente viu no nosso estudo lá, que você foi colaborador, que as pessoas que mais aderiram ao programa de 12 meses foram aquelas que buscavam a sociabilidade. Então, tá aí uma das coisas que às vezes o profissional não se atenta e ele fica tentando, né, impor um tipo de exercício físico. Às vezes é o que ele tem resultados para ele ou que ele teve resultados para outros alunos, mas dentro dessa perspectiva que você falou lá no começo da nossa conversa, da individualidade, né, pode ser que para aquele aluno específico isso não se aplique, pensando do ponto de vista comportamental. Então, eu posso potencializar um outro tipo de protocolo se eu tento alinhar esse protocolo às preferências dele. E essa preferência, muitas vezes, ela é implícita. Você vai lembrar dos nossos voluntários lá, que muitos responderam o questionário a priori, falando que estavam buscando exercício físico por prazer, por outras coisas que às vezes até a própria mídia ou enfim, né, outras fontes de informação colocam associadas ao exercício, mas a pessoa mesmo, né, no trabalho lá a gente fez a regressão e viu que pessoas que colocavam que tinham como
objetivo, vamos dizer assim, a busca do prazer no exercício físico, essas pessoas tinham quase 20% a mais de chance de desistir do protocolo. Então, isso às vezes é implícito e cabe ao profissional, através de algumas ferramentas que já são aí, né, descritas na literatura, direcionar e no final, Giscard, nada mais é do que o quê? Aumentar a chance dessa pessoa não só iniciar o exercício físico, né, o protocolo, mas o mais importante ainda, continuar para ter todos os benefícios positivos do exercício físico a partir do momento que ela, quando ela começar a experimentar esses benefícios, ela continue e isso seja um hábito de vida, porque o que a gente observa é isso, né? A pessoa inicia, para, depois retorna, depois para de novo e ela nunca dá continuidade ao exercício físico. Então, basicamente, é isso. Eu acredito muito na questão, e a gente teve essa formação aí na pós-graduação, né, psicobiológica. Hoje em dia eu não consigo dissociar essas duas questões quando a gente fala especificamente da sua pergunta da prescrição do exercício físico para a população em geral. Excelente. Basicamente é isso. E aí, eu estou até saindo da ordem aqui das perguntas que eu ia fazer, mas por isso que as pessoas acham que é combinado, porque aí a coisa vai, né, encaixando de uma forma e o pessoal acha que é combinado, mas não é. E aí, dentro dessa perspectiva que a gente saiu do atleta, né, e está indo para a população em geral, a minha pergunta para você é bem direta. Dentro dessa questão, né, que você falou lá no começo, da integração entre genética e esporte, né, a gente já está falando aí esporte principalmente relacionado ao alto rendimento, eu queria que você desse um exemplo ou discutisse um pouco sobre o que é essa interação entre genética, aí agora não vamos para o esporte, vamos para o exercício físico, pode fazer para as pessoas e para a população em geral. Só fazendo um adendo, né, e de algumas leituras que eu tive, que foram bem né, poucas com relação a isso, tem até alguns estudos relacionando gene e motivação, né, estudos em animais, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso agora dentro dessa abordagem, dentro dessa perspectiva entre genética e exercício físico para a população em geral. O que está tendo aí na literatura, o que você pode trazer de novidade para a gente? Bom, em relação a isso, na verdade, pensando a longo prazo, seria algo que eu gostaria de fazer a longo prazo, se eu podia não virar, talvez, né, seja essa possibilidade de virar o research leader, né, tipo, ser o principal investigador e ia defender qual foi tudo da minha pesquisa, com certeza hoje para mim seria o quanto que a genética pode ajudar na questão da população em geral. Porque a gente sabe que os níveis de sedentarismo vêm aumentando e eu acredito que se você ajustar o exercício físico para determinado tipo de traço, para determinado tipo de pessoa, você pode potencializar aquele efeito e isso pode gerar uma recompensa melhor para a pessoa. Sim. E isso se torna um ciclo. Então, vamos imaginar um cenário, então, assim, do tipo, a pessoa faz exercício físico. É o primeiro ponto. Ela vai ter uma resposta em relação a esse exercício físico no sentido psicológico, tipo, poxa, é difícil, porque a gente sabe que não é aquele momento de exercício físico que é muito forte, que a intensidade é muito alta, a gente sabe que isso gera um estresse fisiológico e as pessoas respondem diferente. Então, algumas pessoas se sentem bem naquela situação de estresse por ter vencido aquilo, e tem outras pessoas que não querem passar por aquela situação. A resposta afetiva ao exercício físico é diferente. E isso a gente consegue vincular. E aí você tem a resposta pós-treino. Então, a pessoa melhorou fisicamente? Será que qual é o objetivo dela? Será que ela quer perder peso? Será que os primeiros episódios de treinamento físico foram eficientes nesse sentido? E isso faz com que a pessoa volte a praticar exercício físico. Sim. Para mim, a gente responde diretamente nesses dois pontos. Você falou que tem alguns genes que são ligados à parte de percepção. Então, um dos genes que a gente tem uma mutaçãozinha, que a gente tem uma variante, é no receptor de dopamina, por exemplo. Então, isso pode indicar para a gente que uma pessoa tem uma recompensa maior ou menor.
apesar de não ter nenhum estudo nessa área, eu acredito que isso possa estar ligado à intensidade de exercício físico. Então, se você tem alguma informação prévia disso, talvez você consiga dosar o treinamento físico, apesar de não ter nenhum estudo escrito nessa parte, queria deixar bem claro que essa é a minha opinião pessoal. A gente tem alguns genes que, sim, esse sim já respondem a parte fisiológica, que aí você pode estar respondendo melhor um treinamento de força ou um treinamento de resistência, por exemplo. Então, você pode dar uma olhada no perfil da gerência da pessoa, se você tem essa informação e tentar direcionar o treinamento, de uma forma que a pessoa tenha um feedback um pouco mais positivo. Eu me lembro muito de mestrado, e eu me foge agora o nome do professor de psicologia, que ele comentou que ele trabalha com a parte de drogas, ele falou assim, exercício físico não é bom, droga é bom, porque a pessoa usa uma vez e ela quer voltar a fazer. Agora, que exercício físico não é prazeroso, porque a pessoa é um pouco mais difícil. Mas será que não é mesmo? Assim, ou será que a gente pode modular? Eu acredito que a gente possa modular isso. Eu acredito que a genética vai passar a vir no futuro e nos dar uma resposta do tipo, algum tipo de exercício físico as pessoas podem ter um feedback um pouco mais positivo que outro. Apesar de estar muito caminhando. Interessante. Mas em rato tem essa questão de diferença de estudos em ratos, e eles mediram inclusive em ratos, quando você coloca o ratinho na esteira para poder fazer exercício físico, e eles mediram o ratinho que eles colocam uma rodinha dentro da gaiolinha, que é a rodinha média distância. Então eles controlaram exercício físico de intensidade, exercício físico voluntário, e aí eles viram que isso gera uma neuroplasticidade em diferentes regiões do cérebro. Então, você pode mexer com isso. Eu acho que no futuro a gente vai poder conseguir mexer com isso. Tipo, vamos tentar fazer isso de uma forma um pouco mais prazerosa. Então, pelo menos que a pessoa tenha uma resposta que ela deseja um pouco mais rápido. Porque no fim vai ser aquilo, né? Eu acho que o grande objetivo vai ser sempre fazer com que as pessoas pratiquem exercício físico de forma regular. E aí eu acho que quanto mais informação tiver, e essas aí que você está trazendo, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai ser um research leader aí, porque você está sendo um cara que está pesquisando sobre, né, essa interação, e a gente já conversou sobre isso. Para mim, isso não é nem a questão do futuro, é o presente, né, da coisa. E eu até, né, dentro desses estudos que eu te disse, tinha até, né, que agora eu vou me lembrar, acho que tinha um gene NHL2, se eu não me engano, era um gene específico dentro de um estudo, que eles nocautearam esse gene numa amostra lá, né, de ratos, se eu não me engano. Eu não sei se você já leu esse estudo, na época eu até te mostrei, não sei. E aí eles viram que tinha essa relação, né, que os ratos que eram nocaute para esse gene eram ratos que não realizavam, né, o exercício físico de forma voluntária, de forma alguma. Enfim, depois, se alguém quiser saber mais sobre o assunto, tem algumas coisas em estudos animais, mas é bem interessante essa sua opinião, e com certeza tudo vai caminhar para isso, né? O máximo de informações a priori, para que você lá na ponta prescreva o exercício físico o mais personalizado possível, né? E aí sim a gente está falando de personalização. Você imagina que legal que vai ser um treino todo prescrito, baseado em aspecto comportamental e aspecto genético. Se você né, expressa mais ou menos um gene, isso vai ser muito legal, ainda mais pela acessibilidade que você falou no início do vídeo, que isso está se mostrando, né? Daqui a alguns anos isso daí vai ser feito com um custo ok, né? Não é nada fora dos padrões aí, em laboratórios muito equipados, né? Isso vai ser bem legal. Show, Giscar. Então, duas coisas, na verdade, que eu gostaria de ressaltar em relação a isso. Com certeza, a primeira parte delas é essa questão dos custos caindo bastante. Então, eu acho que isso, em poucos anos, vai ficar bem mais acessível. Então, em poucos anos, a gente vai ter um acesso à informação muito grande, porque isso vai ficar barato. E os Estados Unidos, que eles já fazem a questão de comercialização muito mais fácil, lá a burocracia é menor, né?
E até tem hora que eu acho que é até um pouco responsável, assim, porque nos Estados Unidos eles têm alguns testes genéticos. Você pode tentar fazer algum teste genético e você manda a amostra, geralmente, de saliva, e eles mandam para você de volta como se fosse esse perfil. Mas só que ainda falha muito a questão de como você utiliza isso. Porque eu tive acesso de um desses grupos, e aí eles medem alguns genes relacionados à força ou resistência. Algumas pessoas vão parar ali no meio do caminho, tipo, e a grande maioria, na verdade, vai parar no meio do caminho. E aí eu lembro que no exemplo que eles tinham disponível no site, a pessoa estava no meio do caminho e falava assim: você não tem predisposição para força, não tem predisposição para resistência. A pessoa vai falar o quê? Sou predisposição a sedentário. Então eu vou ficar de boa, né? Vou ficar parado. Não é assim, né? Então, entendi. Não é bem por aí. Eu acho que a gente tem que estar preparado para poder achar, de fato, esse é o desafio do profissional de educação física para a cultura, de achar como você fidelizar seu aluno, não só você dá uma boa resposta para o seu aluno de acordo com aquilo que ele tem. E isso depois eu passo para a população especial e tudo mais. Massa. Então, mas a genética ainda para mim ainda é um dos componentes. Eu acho que tem muita coisa envolvida. E aí, só puxar uma história, e a gente fez uma parceria com o Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, e a gente foi fazer a coleta dos atletas do futebol, do principal time do Palmeiras. Eu acho que isso foi em 2015, se não me engano. E aí o pessoal falou assim: os atletas vão começar a chegar entre 8 e 9 horas da manhã. Então vocês ficam nesse horário, vocês vão fazer a coleta nesse horário. E aí, como a gente está em São Paulo, o trânsito é sempre muito longe, já vamos tentar chegar mais cedo. E a gente acabou chegando às 7 horas da manhã. E eu cheguei no vestiário dos atletas, e a gente tinha um atleta que já estava pronto. O chuteiro amarrado, meio levantado, camisa para dentro do calção, pronto. E é o Zé Roberto. E jogou até os seus 40 e poucos anos em excelente nível, mas é porque tem um componente genético ali. Poxa, tem, cara, deve ser predisposto. Mas só tem outros componentes, como por exemplo, ele é determinado para aquilo, ele certamente dormiu bem aquela noite, ele leva a sério, ele recebe descanso e tudo mais. Então, a genética ainda é apenas um dos fatores que determinam o fator. Mas acho que vai ser muito mais estudado nos próximos anos e a gente vai descobrir muito mais coisas. Legal. Agora você, vai lá. Já sou eu já? Tá, eu vou voltar para, de novo, nessa questão de identificar, e aí é minha questão em relação como você estuda muito a parte de treinamento físico, eu sei que você tem um controle muito bom, e eu acho que você tem um approach muito bom nas pessoas, para passar treinamento e motivar as pessoas. Quando, às vezes que eu trabalhei, desde que eu estou aqui na Inglaterra, não trabalhei mais com isso, mas quando eu trabalhei com personal, eu senti uma diferença muito grande entre homem e mulher. Enquanto ele sempre meio que se superestima em relação à carga, de colocar mais carga, a mulher meio que se subestima colocando menos carga. E aí eu queria saber de você como controlar isso, essa parte já caso positivo na sua experiência, e também como você modular treinamento para criança ou adolescente e idoso, como que você faz esses diferentes approaches, assim, o que você leva em consideração para poder direcionar o treinamento? Bom, isso aí é uma das coisas que eu até discuto com os meus alunos, né, da graduação aqui da Estácio, aqui em BH, e aí é opinião, né? A minha opinião é a seguinte: a partir do momento que o profissional de educação física ele domina, né, a questão dos princípios, né, do treinamento, ele depois fica mais fácil dessa aplicação no que eu costumo, né, dar até em exemplo em sala de aula que eu chamo, né, de duas pontas. O que seriam essas duas pontas, né? Eu tive e tenho a oportunidade de atuar tanto na prescrição do exercício físico para um atleta do UFC, quanto para idosos frágeis, pré-frágeis e robustos, de um outro trabalho que a nossa consultoria científica Exercise faz para uma academia terapêutica e clínica médica aqui de Belo Horizonte, que é a Aptos, né? Fica ali na região da Savassi, enfim. Então, isso que você me perguntou é basicamente isso. Na verdade, dois fatores, cara, para mim são muito primordiais nesse sentido. O primeiro é essa questão dos princípios, né? Eu até hoje, né, na verdade, o aprendizado é algo infinito. Você tem que sempre estar
aprendendo e principalmente, né, eu acredito muito revisando, né? Então, essa questão de sempre estar lendo sobre, né, aquilo que você está atuando e aquilo que você vai atuar é muito importante. E aí eu vou falar disso e eu sei que isso também foi muito importante na sua formação, porque a gente teve quase na mesma época. Eu lembro que eu fiz primeiro que você, que se chama Prática Baseada em Evidência. Cara, a partir do momento que a gente tem essa prática baseada em evidências, a minha atuação ela mudou, assim, né? Foi um divisor de águas na minha carreira como professor. Por quê? Porque isso que você disse, né? Como que eu vou prescrever o treino para homem, para mulher, para idoso, para criança, para adolescente, fazendo prática baseada em evidência. Então, a partir do momento que você domina, né, as ferramentas de busca de informações científicas nas bases de dados, e você tem, né, essa capacidade, tudo fica menos complicado. Não vou falar mais simples, porque aí você, né, lógico que você vai ter que demandar aí muito tempo, muita leitura, mas basicamente o que eu vejo, né, do ponto de vista teórico, vamos chamar assim, né, é essa questão, né, de você ter a capacidade de fazer sua prática baseada em evidência. E logicamente é uma das coisas que eu até falo para os meus alunos também, que para mim foi muito importante, apesar de eu gostaria de dominar muito mais, mas o inglês, né, que é fundamental, porque a língua científica é o inglês. Então, a partir do momento que você vai juntando esses fatores, né, você fica com uma ferramenta muito poderosa na mão, que é essa ferramenta de fazer, né, as práticas baseadas em evidências. Então, você ter, né, eu até quero compartilhar aqui. Ontem eu estava conversando com os meus pais. Meu pai está com uma artéria carótida 50%, 60% bloqueada, né? E a minha mãe foi ao médico com ele ontem, né? E um médico falou uma coisa sobre um procedimento, né? E o que seria o mais indicado, e o outro médico falou de um outro procedimento que seria mais indicado. E aí a minha mãe me liga desesperada, falando: e aí, o que eu faço, tal. E aí eu até comentei, né, com a Daiane, minha esposa, falei assim, para você ver que até se a gente desconsiderar tudo, né, que a gente pensa aí do ponto de vista profissional, ter feito a pós-graduação e ter conhecido pessoas e ter tido conhecimento ajuda a gente até nessas horas. O que eu fiz, Giscar? Eu fiz o que eu acho que tem que ser feito para a maioria das respostas. Busquei estudos, apesar de não ser da minha área de expertise, mas a partir do momento que você sabe aonde buscar, eu busquei estudos e li alguns artigos de ontem para hoje, e hoje liguei para ela falando: mãe, aquele médico está mais alinhado com a literatura com relação à gravidade, os fatores de risco do meu pai. Então, para você ver que basicamente é isso, cara. Se você domina essa ferramenta, né, que é a de busca de informação, se você tem o inglês aí ok para ler essas informações, para que no final você tome a decisão, e isso para mim é um fator que é primordial para você atuar, seja com idoso, seja com atleta, porque ninguém sabe tudo. E aí, quando aparecem os desafios, vamos chamar assim, a única coisa que eu faço, e a primeira coisa que eu faço, não a única, mas a primeira coisa que eu faço é buscar informação. É buscar informação com uma boa qualidade, né? De uma boa fonte de informação. E isso, para mim, é muito, muito importante. Isso do ponto de vista teórico, né? E aí, do ponto de vista prático, alguns fatores, igual você disse, né? Você falou, sua abordagem durante a prática, basicamente é ter essas experiências. Eu acredito muito nisso. Quanto mais experiências o profissional de educação física tem, melhor ele vai atuar, né, baseado naquilo que ele experienciou. Então, porque na minha opinião, se você fica, né, muito
fechado e só específico a um tipo de treinamento para um tipo de pessoa. Tem pessoas que optam por isso, né? Mas eu acho que você perde em outros fatores, né? Como você citou aí, né? Eu já tive experiências com relação a ver profissionais se escondendo, entre aspas, porque, por exemplo, chegava um indivíduo amputado, o próprio indivíduo cego, na academia, e esse cara não sabia o que fazer. Ou chegava uma criança e um adolescente para fazer o treinamento, e ele achava que a criança e o adolescente é uma versão miniatura do adulto. Então, tudo que o adulto faz, eu corto em 50% que ele faz e vai servir para a criança. Então, assim, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito na prática, né? Quanto mais você puder agregar experiências, né, no seu currículo, vamos dizer assim, né, prático, você vai ter muito mais chance de atuação. E quando eu falo de atuação, eu falo isso, atuação nas duas pontas, cara. Você pode atuar tanto com população especial quanto com atleta de alto rendimento. Obviamente que em algum momento você vai estar mais para uma coisa ou mais para outra, mas no fim, cara, tudo é o quê? Tudo é prescrição do exercício físico, princípios do treinamento esportivo. No final é tudo uma coisa só. Você vai ter que saber fisiologia humana, você vai ter que saber fisiologia do exercício, bioquímica do exercício, cinesiologia, biomecânica, enfim, né? Eu não consigo também ver essa questão da pessoa ser só uma coisa ou só outra coisa. Eu acho que no final o profissional de educação física é isso. Ele é um profissional que tem que estar habilitado, né, para atuação com o exercício físico, né, seja ele sistematizado, né, dentro da questão do esporte, que vai ser algo organizado, regido por regras, enfim, ou dentro da questão de melhora da saúde e qualidade de vida das pessoas. Na minha opinião, é isso. Aqui, Giscar, faltam mais duas, né? Ou mais uma? Mais duas. Mais duas. Bom, agora eu vou entrar em dois tópicos aqui, né? Na verdade, porque eu deixei para o final mesmo, porque a gente já teve algumas discussões com relação a isso, que inclusive eu pedi sua opinião, só que agora eu quero isso de forma mais assim, né, organizada. A questão dos atletas trans, né? A gente vem aí observando essa polêmica, né? Principalmente aqui no Brasil aconteceu há algum tempo atrás na Liga de Vôlei, na Liga Feminina de Vôlei, né? Técnicos entrando em algumas discussões com, é justo, não é justo. Mais uma vez, Giscar, queria saber a sua opinião e como que a comunidade científica está lidando com isso, para onde que a coisa está caminhando com relação à questão dos atletas trans. Então, eu acho que de todas as coisas que eu venho estudando, acho que esse é o tema mais controverso que eu já me deparei, porque tem muita coisa envolvida nisso. Tem a parte científica, e a gente não tem estudo mostrando o que acontece no corpo de um atleta trans, que tem que faz a transição, o que acontece. Então a gente não tem muito estudo relacionado a isso, nem muitos indivíduos, digamos, não atletas, ou digamos normais, e muito menos atletas de elite. Então, a literatura é muito escassa. A segunda questão, a gente tem muita questão da opinião pessoal de cada um, e aí a opinião pessoal de cada um é influenciada por vários fatores religiosos, éticos, pessoais, de sociedade. Então, tem muita coisa envolvida nisso. Então, como a gente não tem tanto dado científico ainda, o cientista é um ser humano e ele tira a opinião dele de acordo com o background que ele tem, daquilo que ele considera certo e errado. E aí, eu vi um tempo atrás uma frase que eu achei bem bacana, que a gente tem a verdade como se fosse um prisma. Então a gente tem a verdade como ela é, como eu vi e como você vê. Então a gente tem 3 pontos aí. E hoje a comunidade científica está nisso.
Desde 2004, porque a gente sabe disso, desde 2004, atletas trans que fizeram a transição do sexo masculino para o feminino ou do feminino para o masculino são permitidos a participar dos Jogos Olímpicos. Até hoje não participou, ou pelo menos não se sabe de nenhum que tenha participado. E agora a gente tem duas atletas com uma relativamente chance alta de participar. Uma delas é a Laurel Burrow, é uma atleta de powerlifting da Nova Zelândia. Ela foi a primeira atleta trans a ganhar medalha no campeonato mundial. Ela fez a transição homem-mulher. Homem para mulher, certo. Homem para mulher. E ela já era atleta de levantamento de peso quando era homem. Então ela já tinha um lastro de treinamento físico, ela tinha duas marcas no período quando ela era homem, com levantamento de peso, fez a transição, quando ela decidiu ir competir, ela começou a participar de competição. Eu não sei qual é o nível do powerlifting feminino na Nova Zelândia, mas eu sei que ela foi top 1 durante um tempo. Ela conseguiu medalha de prata no campeonato mundial. Ela estava bem ranqueada para a Olimpíada. Tem uma competição quando ela fez o levantamento, ela deslocou o cotovelo. E aí ela teve a lesão, cirurgia. Então ela estava cobrindo atrás de pontos ainda para ir para as Olimpíadas, mas só que ela tem a chance bem grande de poder ir para as Olimpíadas. Uhum. Qual é a discussão em relação a ela? O quanto que ela trouxe dos benefícios de quando ela era homem para depois da transição. E aí tem várias coisas que são discutidas em relação à densidade óssea, volume do pulmão e também um mecanismo chamado muscle memory, que seria de memória muscular. É até meio conhecido na literatura, tá? Entre pessoas no geral que já tiveram um tipo de treinamento, sabe que se você já treinou no passado, quando você volta a treinar, parece que você melhora um pouco mais rápido que alguém que começou a treinar agora. Uhum. Uma coisa para explicar isso é no músculo. Quando a gente tem, imagina a nossa fibra muscular, ela é cilíndrica e a gente tem vários núcleos na periferia. Então imagina um caminho de pontinhos em volta. Quando a gente aumenta a área de secção transversa, a gente tem hipertrofia, a gente precisa aumentar o número de núcleos, porque cada núcleo muscular tem seu domínio e ele é limitado esse domínio. Se você aumenta muito o tamanho da fibra, você precisa de mais um núcleo ali para poder estar gerenciando as ações celulares naquela área. Quando você passa por um processo de atrofia, vários estudos vão mostrando que você diminui a sua área de secção transversa, mas só que o seu número de núcleos musculares continua alto. E quando você tem um novo estímulo, esse número aumentado de núcleo dos núcleos na célula muscular, eles fazem com que o seu processo hipertrófico seja muito mais rápido. Qual que é o X da questão? O treinamento aumenta isso e a testosterona aumenta isso. Então, como ela foi construída a vida inteira com testosterona, homens têm mais mionúcleo por fibra do que mulheres. Sim. Então, ela poderia carregar isso poderia ser uma vantagem na questão de treinamento, recuperar de treinamento e várias outras. Então, essa é uma das questões. A mesma coisa no caso da Tiffany no Brasil, atleta de vôlei, que ela é atleta de vôlei masculino, era profissional, fez a transição, virou atleta de vôlei feminino e ela conseguiu bons resultados no seu primeiro ano. O que aconteceu com a Tiffany e até com a Lauren? A performance dela depois de um tempo começou a piorar, porque, na minha opinião, quando você tem você teve a sua vida inteira altos níveis de testosterona para recuperar do treinamento físico, a gente sabe que a testosterona ajuda nisso, elas passam a não ter essa recuperação tão boa. Porque os níveis têm que ser mais baixos, né? Tem alguns limites aí que são estabelecidos, né? Qual que é o critério hoje para poder fazer a transição e participar de jogos? A atleta tem que trocar o seu gênero legal por mais de um ano e fazer o treinamento de oposição hormonal por um ano. Então, durante um ano, se você suprime os seus níveis de testosterona para praticamente zero, às vezes você tem 2 miligramas por milimol, alguma coisa, é bem baixo o nível, e
hoje você tem que manter ele abaixo de 5. Essa é a regra para poder participar das Olimpíadas. No caso de atletas trans, eles mantêm esse nível bem fácil. Elas mantêm esse nível bem fácil, porque durante a transição esse nível é bem baixo. Então, no caso da Tiffany, todos os reportes que eu vi comentando sobre os níveis dela, ela não chega nem perto desses 5 miligramas. Então, é bem baixo mesmo os níveis. Então, na minha opinião, isso interfere na questão de recuperar o treinamento. Você tem algumas vantagens que ela traz de antes, como, por exemplo, a altura é algo que você não muda. Isso não tem como mudar. E aí a questão de você ter talvez o tronco anatomicamente diferenciado entre homem e mulher. Aspectos motores também tem algumas são mais largos, então o volume mais estreito, isso poderia dar uma vantagem em uma série de movimentos, mas só que você começa a ter uma série de desvantagens, como por exemplo, você diminui a densidade óssea, você aumenta a percentual de gordura, você tem uma queda drástica na massa muscular. Então, por mais que você tenha mais músculo, você tem menos músculo, então você continua tendo aquele corpo de tamanho, mas só que você tem menos músculo e menos força para poder gerar energia. Então, imagina, você tem uma caminhonete, você vai botar um motor de Fusca. Não precisa exatamente de um Fusca, você bota um motor de um carro menor para poder mexer todo aquele vários pontos que interferem, mas de fato a gente tem essa questão do aumento de mionúcleos. Então tem vantagem, tem a questão da altura. No caso do vôlei, por exemplo, a altura é importante. Esses dois lados da moeda tem vantagens que são carregadas? Tem. Algumas coisas não tem como mudar. Mas tem algumas desvantagens que vêm junto. Então a gente tem essa questão de balanço. Tem dados científicos que conseguem dimensionar isso? A gente ainda não tem. O nosso grupo aqui, a gente está fazendo um estudo com atletas, com indivíduos. Tem um grupo que também está fazendo isso, eles estão fazendo com atletas, estão fazendo teste de performance, mas só que você demora tempo. Imagina que só a transição é 1 ano de transição que você faz o tratamento. Então, são dados que vão levar tempo. Então, onde é que a gente vai basear a nossa decisão? Então, no conceito de que cada um é certo ou errado. Quando a gente pega a carta olímpica, né, que é uma das coisas que regem o nosso esporte, tem um item lá que nenhum atleta pode ser discriminado considerando raça, cor, etnia, religião, opção sexual, gênero e outros tipos. Então, nenhum outro aspecto diz que o direito à prática esportiva e ao esporte olímpico, o espírito olímpico, é direito de todo mundo. Então, todos têm direito a isso. Então, eu não sei se é justo a gente falar, olha, você tem uma decisão, você trocou o seu gênero, e aí você não tem mais direito de praticar esporte, você não tem mais esse direito. Eu acho que é um pouco pesado isso. Eu era da linha de ser contra, confesso que no começo eu era completamente contra. E quanto mais eu estudei sobre isso, é bem interessante, quando eu fui fazer minha entrevista para poder estar fazendo um doutorado, né, passei por duas entrevistas, na verdade. Na primeira entrevista me mandaram alguns artigos para eu poder ler. E quando eu li um deles falava sobre essa questão, quando eu li o título, eu falei, não vai botar gênero, não pode ser. E eu fui para a entrevista com esse ponto de vista. E aí, o pessoal o professor me descartou a sua opinião, falou que estava certo ou estava errado, porque são pontos de vista diferentes. Hoje, depois na área, eu acho que se você mostrar a intenção da Olimpíada, o intuito do esporte, o esporte sempre é uma ferramenta de inclusão social, eu acho que a gente, como que tem a regra do jeito que ela é hoje, eu acho que os atletas deveriam ser permitidos a participar dos jogos, até que se prove que essa não tem vantagem. É muito desproporcional. Entendi. Então, porque isso daí é um tema controverso. É um tema bem polêmico e assim, como a gente não combina as perguntas, o mais legal foi isso, que quando eu fiz essa pergunta para você, e quando a gente conversou, você era contra. Lembra de, assim, né? A gente conversou e para você ver como que as coisas mudam, e aí você falou, isso é muito interessante.
eu não tenho assim ainda uma opinião formada. Esses dias eu até vi uma entrevista com a Ana Paula do vôlei, e eu não sei se você chegou a ver essa entrevista, e ela tem as opiniões dela, e quando ela deu a opinião dela, eu peguei e falei, pô, parece ser bem plausível mesmo, que ela é extremamente contra. No entanto, quando a gente escuta também essa outra parte, então assim, eu acho que o caminho vai ser esse, vai ser alguns estudos, não só um estudo, mas alguns estudos, uma série de estudos, mostrando realmente se há ou não, porque no caso da Tiffany, o que estavam batendo muito em cima era com relação à performance dela, o scout dela, e aí eu acho que só basear nisso para falar que é contra, eu acho que é muito pouco. Eu acho que porque ela né, faz X pontos por jogo, porque, enfim, não acho que só isso tem que ser a justificativa para falar que é contra, ao mesmo tempo também, né, que enfim, a gente tem outras questões, quando a gente fala de esporte de alto rendimento é bem complicado. Eu acho que, enfim, vamos ver quando a gente bater esse papo aí daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, 5 anos, como é que vai estar essa questão aí, né? Bom... Eu acho que as regras têm que mudar muito, só falando rapidamente das regras. Por exemplo, para os atletas, os dados que eu falei do tratamento hormonal são para atletas pós-puberdade. E aí, de acordo com as regras, você tem alguma criança, nesse caso, adolescente, que faz a transição pré-puberdade, você não tem os mesmos critérios. E aí, no caso, eu não sei se foi a mesma entrevista que eu vi da Ana Paula, mas eu me lembro que ela trouxe alguns dados dos Estados Unidos que mostram que crianças do gênero masculino e feminino, a partir dos 8, 9 anos, você já começa a ver uma diferença entre homem e mulher. 11 e 12, na verdade. Até 11 e 12 é parecido. E aí, é lógico, isso vai variar também com relação à maturação e desenvolvimento. Não é uma relação de causa e efeito. A gente vai lembrar, né, da nossa época lá de puberdade. Eu tinha amigo no primeiro colegial que o cara, maturação lá em cima, bigodão, tá todo peludão, barba, enquanto tinha outros que demoravam um pouco mais. Provavelmente foi a mesma entrevista mesmo, que eu lembro dela trazer esses dados. Então, eu acho que é tudo muito... Tem muitos pontos de vista, é muito controversas. O nosso grupo, como a gente tem pesquisado isso, aí um dos trabalhos que a gente fez, eu até tive a oportunidade de apresentar esse trabalho no Congresso da Federação Internacional de Medicina do Esporte no Rio. Eu lembro que mais de 300, não me gabando, mas só para trazer o dado, assim, mais de 300... Para se gabar sim, cara, é para se gabar sim, lógico, pô, eu lembro disso. Então, todo mundo quer saber disso, cara. Publicados, 16 foram selecionados para apresentação oral, e o nosso trabalho que a gente fez em relação a isso, a gente aplicou questionários para pessoas de população geral na Inglaterra. Era uma conferência aberta, não população, tinham professores, tinha pessoas em geral, tinha estudantes. A gente teve na Grécia apenas com médicos, e na Associação Britânica de Medicina do Esporte, com todos os afiliados, aí você tem médicos, você tem pessoal do Sport Science, você tem outras pessoas. A gente aplicou o mesmo questionário perguntando em relação a essa questão, se é a favor ou não, e aí a gente chama isso de athlete gender, né, esse gênero atlético. E a gente encontrou que 70% das pessoas, independente isso da população, de qual população a gente tem, são a favor da introdução, mas só que todo mundo sempre falando, mas estudos são necessários, a gente precisa monitorar. Algumas pessoas são contra, muita gente fala que precisa de mais estudo, e algumas pessoas são, daquelas pessoas que são contra, eu lembro que eles escrevem comentários, eu tive que filtrar os comentários. E alguns que são meramente, que é um comentário travestido ainda de preconceito ainda. Então é outra coisa que impera muito ainda. Então, infelizmente, a gente tem isso em todos os lugares, mas é muito controverso ainda. Eu acho que ainda vai demorar um tempo até as coisas ficarem mais claras, digamos assim. Entendi. Vai lá, Giscar, sua quarta e depois a gente vai para a última.
sua quarta questão, depois a gente vai para a última. Voltando para o que você estava falando antes da questão de como professor, como você aborda o pessoal, eu ainda não tive essa oportunidade de professor universitário, e agora você está nesse mundo. E aí é uma pergunta tanto para você como que foi o seu passado e como está sendo o seu presente. Então, no seu passado, o que te chamou a atenção para ir para essa parte de ciência, de pesquisa, de estar gerando conhecimento científico? E agora, como que você faz com os seus alunos? Você tenta passar isso adiante? Você tenta cativar esse pensamento científico nos alunos? Como fazer essa transição? Bom, a gente como diz, né, a gente se conhece desde o meu primeiro dia de aula, né, porque, como eu te disse, você foi meu veterano. E assim, se for para parar para pensar do ponto de vista comportamental, até o terceiro período eu queria tudo na faculdade, menos seguir a carreira acadêmica, né? Você sabe disso, né? A gente teve, enfim, algumas convivências na época e que, tipo, né, eu nem sabia que isso fazia parte, né, que existia essa possibilidade. Até porque você conhece um pouco a minha história e tem algumas pessoas também que conhecem. Eu quis parar de estudar na quinta série, depois quis parar de estudar na oitava série, e tanto que quando eu encontro com os meus amigos, né, durante o colegial, também falei que não ia continuar, enfim. E aí quando eu encontro com esses amigos meus, a gente cai na risada, que ele pega e fala, pô, o cara que menos gostava de estudar foi o que fez mestrado, doutorado, enfim, né? Não que isso quer dizer alguma coisa, mas, enfim. Bom, no passado, o fator preponderante foi quando eu tive, assim, na verdade eu comecei a linkar algumas coisas, né, que foi o seguinte, eu entrei na educação física porque eu sempre quis, de alguma forma, estar envolvido com esporte. Eu tentei ser atleta, só que eu sempre fui um atleta medíocre, né, nunca fui bom de nada, e aí eu peguei e falei, pô, então eu tenho que estar envolvido com o esporte de outra forma, né? E aí a educação física foi essa possibilidade. E aí na época foi o que me motivou a entrar no curso. E quando eu estava dentro do curso, a gente estava numa instituição de ensino superior, a UFO, que até então, né, era referência dentro do esporte adaptado no Brasil, né? A gente sabe que lá tinha professores que tinham bastante conhecimento e foram até precursores, né, da, da adaptação do esporte, né, e a caminhada, né, do esporte adaptado até o esporte paralímpico. E aí foi onde os meus olhos brilharam. Falei, pô, é uma forma de eu estar envolvido com o esporte de alto rendimento, né, que foi na época foi com a professora Patrícia e o professor Alberto. E foi aonde me deu o clique. E aí eu peguei e falei, pô, para isso, uma das formas é estar envolvido com a pesquisa. E aí foi a iniciação científica que eu tive a oportunidade de fazer, linkando duas coisas que eu sempre gostei, que foi o karatê, né, a arte marcial e o esporte adaptado, né, que na época foi a iniciação científica de karatê para usuários de cadeiras de rodas. E aí, vindo para a sua pergunta, né, o que eu tento fazer hoje como professor, Scar, é mostrar que existem possibilidades. A tomada de decisão ela é muito pessoal, né, e até algumas questões da vida podem fazer com que a pessoa tome uma decisão de, por exemplo, seguir nessa área acadêmica, que a gente sabe que não é fácil, né, porque a gente está num país onde a gente não tem tanto estímulo, né, e fomento com relação a isso, né, tanto que você faz e provavelmente já deve ter escutado isso muitas vezes, né, tanto de pessoas próximas a você, que é quando você vai parar de estudar e começar a trabalhar. Então a gente mora num lugar onde tem esse tipo de mentalidade, então muitas pessoas às vezes que são pesquisadores, né, em potencial, acabam não indo para essa área
por conta de questões, né, de, precisa ter um retorno financeiro rápido, enfim. Mas o que eu tento passar para os meus alunos é, existe essa possibilidade e que se de alguma forma você estiver envolvido com a pesquisa, né, com as ideias, enfim, tudo que permeia a pesquisa científica, o raciocínio científico, você não necessariamente precisa seguir a carreira, né, fazer mestrado, fazer doutorado, ficar aí tentando prestar concurso, como, né, muitos ficam, né, e, enfim, eu só tento passar para eles o seguinte: no mínimo, você vai ter um senso crítico maior, né, e você vai ter o conhecimento que vai te ajudar na sua prática. Então, eu sempre tento fazer esse link, diminuir essa distância, né, para os alunos não acharem que é algo tão difícil e algo tão distante, ou tipo assim, por que eu vou fazer um mestrado, por que eu vou fazer um doutorado, né? E eu sempre procuro mostrar para eles que, no mínimo, eles vão ter um raciocínio científico que vai poder ajudar eles na atuação prática deles. Eles podem nunca seguir a carreira acadêmica, mas de alguma forma, né, e eu identifiquei isso, que eu acho que de alguma forma você tendo esse contato, você consegue ter algumas vantagens, vamos chamar assim, com relação a quem não vivenciou e não experienciou isso durante, né, a carreira, a graduação, né, ou aquelas que porventura tiveram a oportunidade de continuar. O que eu tento fazer para eles é mostrar que existe a vida, né, após aquela questão de, eu vou fazer o curso de 4 anos, vou pegar meu diploma e vou atuar na licenciatura, no bacharelado. Não, existem outras possibilidades e dentre essas possibilidades a gente tem aí a pós-graduação. É o que eu tento passar para eles. E aí, para a gente finalizar, né, eu sei que você andou envolvido aí com a comissão da WADA, né, da Agência Mundial de Antidoping, e eu, né, como seu amigo aí, fiquei extremamente emocionado, porque eu peguei e falei, caraca, o cara tá realmente alçando voos aí, e lidando, né, com esse aspecto junto com entidades, óbvio, né, que são reconhecidas mundialmente, que são até referência. E aí né, não dá para não perguntar com relação ao doping genético, né? Como é que é essa questão, Giscard? Existe mesmo esse conceito, né, de doping genético? Há essa preocupação da WADA? Como que a WADA está, né, dentro da sua... E, lógico, né, dentro do que você pode falar, porque eu sei que tem muita coisa que é confidencial aí, mas do que você teve de contato, né, de envolvimento, como que está essa questão, como que eles estão trabalhando com isso, porque a gente sabe que é meio que um jogo de gato e rato, né? Os atletas e as comissões técnicas tentam burlar de alguma forma e as comissões atléticas, enfim, as agências reguladoras tentam descobrir o que está sendo feito. Você podia dar um panorama para a gente aí com relação a isso? Vou tentar ser um pouco, tentar sumarizar a resposta. Em relação à minha relação com o ADA, igual você comentou, o meu projeto de doutorado ele é financiado pelo ADA. Então a gente aplicou para um projeto. A ADA, todos os anos, ela disponibiliza uma verba para melhorar a tecnologia de detecção de doping. Não apenas detecção de doping, mas só que se você entrar no site da ADA, esse ano terminou dia 1º de março agora, a chamada para projetos de pesquisas nessa parte de antidoping. Esse ano, se não me engano, posso estar errado, acho que foram 80 milhões ou 40 milhões de dólares para incentivar projetos relacionados a doping. Então, é uma quantidade bem grande de verba disponível para isso. E aí, quando você aplica para esse projeto, você tem diferentes categorias nas quais você pode desenvolver. Uma delas é a questão do doping genético, tem a questão de doping sanguíneo, tem a questão, o tópico de ômicas, ciências ômicas, então no caso transcriptômica, genômica,
metabolômica, proteômica, outras ômicas para melhorar o sistema de detecção de doping. Passaporte biológico, atlético biológico, que é o APP, perfil esteroidal, entre outros. Então a gente tem uma série de coisas. Então, a questão do doping genético, só de estar lá nos tópicos da UADA e só dela estar investindo dinheiro, se você tiver uma boa pesquisa, nossa, isso é uma preocupação. Giscard, o que eu acho? Eu acho que hoje ainda é um pouco complicado essa questão do doping genético, principalmente pensando em estratégia. Como você faria para ter esse doping genético e tudo mais? A gente tem uma tecnologia que está sendo desenvolvida. Poxa, muita gente fala que os criadores da tecnologia vão até ganhar o Nobel em breve, que é a do CRISPR-Cas9, que seria uma forma de você editar o seu DNA, ou DNA de qualquer seja o organismo. Então, se você tem alguma variaçãozinha ali, isso pensando em doença, então uma variação genética que gera uma doença, que causa uma doença, você poderia editar aquele pedacinho de DNA que você tem a variação que gera a doença, inserir um novo pedaço de DNA ali sem problemas, que não tem problema, você, com certeza, aí você não expressaria aquela doença. O mesmo pode ser utilizado para melhorar a performance esportiva. Então, você pode tentar manusear essa questão e aí você precisa aprender a detectar e precisa criar fundos para isso. Eu acho que isso ainda é muito no conceito, pelo menos essa tecnologia em si. Acho que ainda está muito no princípio. A gente tem um rapaz nos Estados Unidos que aplicou nele mesmo uma quantidade para poder aumentar a massa muscular, mas só que eu ainda acho que está muito no começo. Mas igual a gente viveu essa evolução tecnológica que eu comentei de alguns anos para trás até agora, tipo, diminuição do preço de fazer um genoma completo. O orientador no Brasil ele comentava que eles faziam genotipagem em umas folhas e ele falava que em uma semana, quando eles iam bem, eram 70, 80 que eles faziam na semana, pares de base. E hoje em dia você faz o genoma completo em menos de 50 horas. Então, o avanço a velocidade é muito rápida, né? É muito rápido. Pode ser que isso funcione, pode ser que isso possa acontecer. E ainda mais que a gente vê alguns casos, igual a gente viu na Rússia, a gente tem isso parece uma tendência, não só no caso exclusivamente da Rússia, que onde o governo, o Estado sustenta, suporta, financia esse tipo de doping. Então é algo sistêmico que a gente tem, eu não descargo essa possibilidade. Na questão de doping genético em si, eu acho que ainda está no começo, mas é algo que pode sim acontecer. O que a gente tem feito, na verdade, e isso é o grupo que a gente tem, que eu faço parte, e aí o meu mestrado desenvolvido é isso, é utilizar ferramentas ômicas para detecção de doping. Então, o que a gente tem feito agora, o meu mestrado em relação a isso, eu comentei na questão do projeto de doutorado, eu comentei com essa questão do mecanismo de memória muscular, e aí que o aumento de núcleos, né, núcleos musculares, pode ser aumentado pelo uso de anabólicos esteroides. Então, no meu trabalho particularmente, a gente está pegando um grupo de pessoas que já usaram no passado e não usam mais anabólicos esteroides, alguns que estão usando, e aí eles, quando eles param de usar, e antes deles retornarem, a gente pega essa janela aí que eles ficam, acabou de usar, e antes de usar novamente, a gente analisa eles nesses dois momentos, e pessoas que nunca usaram, e controles também. E você vê alguns genes que são ativados quando você utiliza o anabólico esteroide, por exemplo, mas não são ativados quando você faz exercício físico. E vice-versa. Então, quando você para de utilizar o anabólico esteroide, você diminui aquela carga de testosterona exógena que você está tomando, você vai ter um feedback positivo do seu organismo para voltar a produzir, ou durante o ciclo você tem um feedback negativo para parar de produzir. Então você tem genes que são ligados, são ativados e desativados durante esse processo. Então a nossa ideia é utilizar isso. A gente tem estudo também desenvolvido isso na parte de bio, então quando a gente toma atletas que tomam eritropoetina para melhorar a performance aeróbia. Então tem essa questão de genes que são ativados e desativados quando você toma, e aí você tem alguns confounders, né, alguns confundidores, por exemplo, altitude. Se a pessoa for com altitude, te aumenta a eritropoetina, mas só que a gente tem alguns genes que são ativados quando você vai com altitude, e tem alguns genes que são ativados quando você utiliza a eritropoetina. Então você consegue alguns targets, né, você consegue alguns alvos em situações específicas. Então, na parte de genética e doping, é isso que a gente tem feito, que é um
posso te atualizar. Não, legal demais, cara. A gente já conversou sobre isso e vai ser a tendência, né? A tendência vai ser a UATA cada vez mais tentar, né, mapear essas possibilidades, porque se ela não, vamos falar assim, né, equiparar, né, ao que pode ser feito pensando do ponto de vista de doping, vai ficar bem complicado essas descobertas, né, quando se é que vai acontecer, quando a gente estava falando, quando você estava falando nessa questão de editar o DNA, enfim, mas show de bola. E aí a sua última aí, Giscard, a gente finalizar a nossa conversa. Bom, eu já fui perguntando de várias coisas. Eu perguntei da aplicação de treinamentos com atletas, eu perguntei como você faz. Então, foi uma fala de professor para aluno agora. Então, eu quero ver agora um ponto de vista que eu não conheço ainda, a gente anda sem tempo para estar conversando. Qual a dica que o João Paulo, professor, dá para futuros professores, pessoas que estão pensando em ingressar nessa carreira? O que fazer porque o que eu converso com os professores é balancear essa questão de dar aula e fazer pesquisa e como balancear isso, como você continuar publicando, fazendo pesquisa, dando uma aula de qualidade, que a gente sabe a importância de dar uma aula de qualidade. Então, o que o João Paulo, professor, agora dá a dica para futuros professores? Isso é complicado, porque eu entrei, né, na vida docente aí de forma efetiva, né? Já tinha pegado aí já tinha tido algumas experiências, mas num período mais curto durante o doutorado, né? E agora efetivamente depois de ter terminado o doutorado consegui essa oportunidade, né? De estar efetivamente aí há 2 semestres, né? Então é muito recente. Bom, Scarlett, eu vou te falar o que vem acontecendo comigo atualmente é que eu ainda estou dentro do ciclo de produção de todos os dados que foram coletados durante o meu doutorado, né? Então, agora nesse ano de 2020, né, entre os meus dados e outras colaborações que eu fiz, eu já estou aí com 3 ou 4 artigos aceitos, né? Então, dentro dessa questão ainda da produtividade, eu ainda estou espremendo ali aquele finalzinho ali e ainda tô relativamente tranquilo com relação a isso, né? Confesso para você que eu não sei como que isso vai se dar quando, obviamente, esse ciclo, né, relacionado ao doutorado se fechar. Obviamente, né, a tendência é que você continue com as parcerias, né, para que a sua produção não pare, né, tanto do ponto de vista do seu currículo, mas como até do ponto de vista de você ainda estar na ativa, do ponto de vista, né, de estar ali coletando dados, de estar envolvido com a pesquisa de alguma forma, né, isso. E, para mim, um dos principais desafios vai ser o estabelecimento de novas parcerias, né, porque a gente sabe também que alguns ciclos, né, se abrem, se fecham com relação ao seu orientador, né, que ele nunca deixa de ser aí o seu parceiro. No entanto, você sempre tem que buscar também outras probabilidades e possibilidades aí de estar com novas colaborações, enfim. Bom, para te falar a verdade, eu não sei, não tenho uma resposta para te dar com relação a isso, porque, como eu te disse, né, eu ainda estou nesse processo, esse processo para mim é muito recente, mas com certeza eu acho que a tendência vai ser essa. A tendência vai ser que nesse período de transição eu possa, de alguma forma, tá estabelecendo aí novas parcerias, vendo novas possibilidades, né? Uma das possibilidades para você ver, né, que voltando lá naquele assunto que você disse de fã, ídolo, né? Esse especificamente não é uma pessoa, mas é um local. Eu tive a oportunidade de conhecer o Instituto de Performance do UFC lá em Las Vegas, né? Por ter acompanhado o Rodrigo quando ele foi fazer alguns exames lá, isso há mais ou menos um ano atrás. E eu sei que lá, por exemplo, eles têm uma divisão, vamos chamar assim, né, de pesquisa, né? Não sei como funciona isso, se isso é
obviamente fechado só para os profissionais envolvidos ali no treinamento do UFC, ou se isso de alguma forma pode ser aplicado, né, como você disse aí, mas tem que estar atento a essas possibilidades, porque, por exemplo, lá eu vi algumas possibilidades que poderiam ser trabalhadas, né, de acordo com algumas expertises que eu tive durante o mestrado e principalmente o doutorado, principalmente com relação à associação entre hormônios e comportamento de atletas, né? Que o meu doutorado, basicamente, eu vi isso em atletas paralímpicos, mas esse ramo aí da psiconeuroendocrinologia, fazendo aí, pegando o mesmo exemplo que você deu, né? Se algum dia eu for um research leader aí de algum laboratório, é algo que eu vou querer estudar bastante, essa relação, né, entre fator hormonal e comportamento aplicado ao esporte. E lá, por exemplo, eu vejo que os caras têm muito dado, eles usam o dado para prescrição do exercício dos atletas, só que eu vi que eles estavam com esse movimento também de isso começar de alguma forma a ser... e aí eu não sei como que entra nesse barco aí, se tem... Igual eu te falei, a gente tem que estar atento, cara, atento às possibilidades para buscar novas parcerias, né, para sempre manter a roda girando aí, e acho que a dica é essa, para quem tem que fazer esse meio campo, né, porque eu fui um dos que vi que você está 100% focado na parte de pesquisa, né, da tríade, né, pesquisa, ensino e extensão. Se você está focado 100% na pesquisa, vai chegar uma hora que você vai ser cobrado do ponto de vista de ensino, do ponto de vista de extensão. Então, acho que equilibrar aí esse tripé é o que o professor que tem essa visão, né, e está buscando né, ser aí um professor de uma instituição de ensino superior, né, aqui ou em outro país, dar essa equilibrada para, enfim, tornar o currículo, né, o mais equilibrado, e também dentro daquela perspectiva que eu te disse, né, experienciar todos as possibilidades dentro da sua carreira como professor. Eu acho que é isso. Bicho, muito obrigado, viu? Valeu mesmo pela atenção aí. Você é um profissional que eu admiro muito, eu sempre comento que naquele período que a gente ficou em São Paulo, você me ensinou muita coisa, mostrou muito o caminho das pedras, e até hoje eu vejo você aí, me inspiro muito na sua carreira. E a admiração... pesquisa em laboratório fora também. Admiração recíproca, velho, você sabe disso. Eu sempre procuro te dar como exemplo dentro dessa abordagem que você falou aí com alunos, né? Te dar como exemplo que às vezes, né, não é nada para a gente é impossível, né? Pô, eu fico alguns dias assim parando e pensando, né, de onde a gente saiu, não do ponto de vista assim de ser um lugar diminuindo, né, por onde a gente passou, mas pô, quando eu vejo você viajando para vários países, estando envolvido com ADA, estando envolvido com coisas aí grandiosas, eu tento passar isso para as pessoas que a partir do momento que você quebra essa barreira de achar que, né, as coisas não são impossíveis, e aí, obviamente, com competência e conhecimento, as coisas acontecem. Muito obrigado mais uma vez, e para quem está acompanhando o vídeo aí, esse vídeo vai estar disponível na íntegra no YouTube, e a gente vai lançando as pílulas aí na nossa página do Instagram, beleza? Quem quiser seguir aí o professor Giscar, o seu Instagram é qual, Giscar? É Giscar, vai ter meu nome, possivelmente é GISCRD.Lima, então no Instagram é fácil de achar. Fechado então, pessoal. Mais uma vez, abraço para todo mundo e até a próxima.